que eu já observei na rua de pessoas. Tipo assim, porque eu gosto de observar as pessoas, sabe? Quando eu vou em feiras de moda, quando eu vou pro shopping, que eu tenho um tempinho, eu sento, fico observando as pessoas passando, sabe? Eu já observei de gente cometendo esses erros que eu vou falar aqui, nossa. A minha vontade de chegar pra pessoa e perguntar, poxa, você não tinha uma amiga em casa, né? Um parente pra te falar que não tá legal, que tá estranho. Hello gatas, e aí, beleza? Um compilado, sim, de 12 erros na moda que as pessoas cometem e que inclusive você já deve ter cometido, porque um desses eu já cometi, você vai saber qual é no decorrer do vídeo. Então, bora comigo. Então se liga nesse vídeo e vem comigo. O primeiro erro que as pessoas cometem é não saber qual o tipo físico que elas possuem. Inclusive aqui no meu canal já tem um exercício que você vai fazer em casa para descobrir qual é o seu biotipo. Normalmente, quando as pessoas não sabem qual o tipo físico elas têm, elas usam peças que evidenciam aquilo que não é tão favorável no corpo delas. E isso eu já observei muito mesmo. Então, se você não quer cometer esse erro, procura saber qual o seu tipo físico, porque assim você vai saber qual a peça que te valoriza, né? A peça que vai valorizar aquilo que você gosta, e peças que vão disfarçar, ou truques de styling que vão disfarçar aquilo que você menos gosta no seu corpo. O segundo erro é comprar uma peça de roupa menor do que o que você veste, com aquela promessa de que você vai emagrecer para caber na peça. Você veste G e aí você compra uma peça P, e gente, eu já observei muito isso mesmo. E a pessoa fala pra mim assim: não, mas eu vou emagrecer porque eu vou daqui a 2 meses usar essa peça, eu tenho certeza. Não faça isso. Nem compre peças muito pequenas, nem compre peças muito largas. Primeiro porque as peças pequenas você cria um psicológico, sabe? De que você tem que emagrecer para caber naquela peça. E normalmente não é uma coisa boa de se fazer. O bom é você querer emagrecer por uma questão de saúde, uma questão sua com a sua saúde, né? Então não tem por que você emagrecer para caber numa peça. Use o seu tamanho. Se não tem, não era para ser. E se você usar peças muito largas também, você vai passar uma imagem de desleixo, de despreocupação com a sua imagem pessoal. Então procure peças no seu tamanho. Esse é o segundo erro que as pessoas mais cometem: comprar peças que não são do tamanho adequado. Querida, relaxa, respira. Por que raios você coloca uma calcinha preta numa peça branca? Eu não entendo, sinceramente. Ou uma peça estampada, uma peça íntima estampada numa peça branca. Se a legging é branca, se a calça de alfaiataria é branca, procure peças num tom mais próximo da sua pele, de lingerie, sabe? Peças que sejam caramelo, que sejam um tom mais marronzado, bege, porque essas peças não vão aparecer na peça branca, então você não vai passar por esse mico aí na moda. A informação hoje ela chega para todo mundo e algumas pessoas elas cismam em colocar umas combinações de mix de estampas que não tem lógica. A pessoa coloca, por exemplo, vocês vão ver nessa foto que eu tô mostrando, uma blusa xadrez com uma saia de bolinhas. E eu fico assim, o que é isso? É, meu amor, alguém já cometeu esse erro e tá rindo atrás das câmeras. Se você não sabe combinar estampas, se você, Nayara, eu já li muito, mas não consigo entender, fica tranquila, calma. Tem um vídeo que eu falo de 10 passos para você se tornar uma mulher mais elegante. Nele eu falo que a mulher elegante, ela usa muito look monocromático. Então, fazer um mix de estampa não é obrigatório, sabe? Só faça se você realmente tem certeza que aquele mix tá maneiro, tá legal, entendeu? Manda pra uma amiga via WhatsApp e pergunta, tá legal esse mix que eu fiz? Se você tiver insegura, não faz, porque você vai cometer o erro de fazer um mix nada a ver com nada, tá bom?
é aquela mulher que não faz parte do estilo dela salto alto. Ela gosta muito de conforto, rasteirinha, sapatilha, tênis, mas ela entrou numa empresa nova e uma festa da empresa ela tem que usar um salto. E aí ela vai e compra um salto maior da loja, um salto 15, e aí ela chega na festa tropeçando, pisando em ovos, toda deselegante, toda parecendo uma garça andando toda estranha. Por quê? Porque não aprendeu a andar de salto. Se você tá nessa situação, treina. Gente, é muito simples. A pessoa é igual bicicleta. Quando você vai andar a primeira vez de bicicleta, você vai assim, toda se caindo. Quando você tá a primeira vez de salto, é a mesma coisa. Então, por que pagar esse mico pra todo mundo ver? Treina em casa, pega confiança. Aquele exercício de botar... Olha eu passando mais um exercício pra você tentar fazer em casa. Eu sou muito legal, eu amo exercício. Bote um livro na sua cabeça e ande umas 10 voltas dentro da sua casa até você se sentir confiante, cabeça erguida, elegância, andando de salto. Não vá andar de salto se você não consegue se equilibrar. Agora, surgiu uma festa, preciso andar de salto, não vai pro salto mais alto. Procura aí um meio termo, uma meia pata para que vai te dar um pouco mais de equilíbrio. Não usa salto se você não treinou, porque vai ficar muito feio, vai ficar muito deselegante. Sexto erro são peças de cintura baixa. Há muitos anos atrás, essas peças de cintura baixa estavam muito em alta. Eu, na minha adolescência, usei também, vou admitir, usei muito. Mas o que acontece com peças de cintura baixa? Essa peça, ela marca uma região do seu quadril, criando uma pressão ali naquela parte. E aí, normalmente, as mulheres têm uma gordurinha, né? Eu acho que a grande maioria, né, tem uma coisinha. E essa gordura, ela fica mais evidenciada e você deforma o seu corpo quando você usa peças de cintura baixa, porque você cria uma pressão naquela parte e você evidencia essas gordurinhas, então elas acabam sobressaindo mais, consequentemente, elas não saem dali com tanta facilidade. Então, com o decorrer do tempo, usando peças de cintura baixa, você vai deformar cada vez mais o seu corpo. Isso é muito importante. Então, eu, por exemplo, aboli da minha vida peças de cintura baixa, eu só uso cintura alta, normalmente pega nessa parte bem fina da minha cintura, porque eu tenho um complexo aqui. O sétimo erro são peças muito largas. Eu já falei também em outros vídeos sobre isso. Peças muito largas, elas passam a impressão de que você tá muito desleixada em relação à sua aparência. Então, assim, você pode prezar por conforto? Pode prezar por conforto. Mas contanto que a peça também não seja, por exemplo, eu vestindo P usando uma peça G, uma peça GG, por exemplo. Porque mesmo que eu esteja super confortável, a impressão que eu tô dando para as outras pessoas é de que eu tô bem desleixada em relação à minha imagem pessoal. Peças muito largas e peças justas demais passam a imagem errada, e esse normalmente é o erro que as pessoas cometem. O legal é você ter um equilíbrio. Se a parte de baixo é muito larga, a parte de cima mais justinha, mais apertadinha, e vice-versa. Se a peça de cima for uma peça mais larga, uma camisa mais soltinha e tal, uma peça de baixo mais justinha, uma calça mais justinha, mais colada. Por quê? Você vai causar um equilíbrio e a tua imagem pessoal vai ficar muito melhor, você vai ficar mais elegante, consequentemente. O oitavo erro é você se vestir de forma inapropriada para o ambiente que você vai frequentar. Em resumo, você ir de terno pra praia, por exemplo. E eu já cometi esse erro, inclusive, não de ir de terno pra praia. O erro que eu já cometi foi o do dress code. O dress code é você não saber qual tipo de roupa você tem que usar naquele ambiente. Eu fui numa palestra aqui no centro da cidade com uns amigos da Firjan e a gente recebeu o convite, foi uma animação e tal, e ninguém observou que no convite existiam regras de vestimenta. A gente chegou lá, claro que a gente não chegou assim, totalmente inapropriado, né, barriga de fora, nada assim, mas todos nós estávamos com peças acima do joelho. Eu, por exemplo, tava com um shortinho acima do joelho, a minha outra colega tava com uma saia jeans, e o meu outro amigo tava com uma bermuda de tecido larguinho, mas também acima do joelho. E as meninas não permitiram a nossa entrada. E aí o que salvou nessa situação? Que eu tava com uns looks pra fotografar e aí todo mundo vestiu uma peça de baixo totalmente diferente do que a gente tinha planejado usar naquele dia pra poder entrar na palestra. Mas são regras do lugar. Tava escrito no convite que tinha essas regras? Tava escrito. Alguém observou?
Ninguém observou. Então isso aconteceu com a gente. É um erro que você pode acabar cometendo também. Você tem que saber quais são as vestimentas para cada tipo de ambiente. Alguns, como esse prédio da Firjan, eles exigem que as peças sejam abaixo do joelho. E esse foi o erro que eu cometi. O nono erro é para o comprimento das peças, tanto para vestidos, quanto para shorts, quanto para croppeds, quanto para saias. O comprimento das peças para determinados ambientes, elas passam, né, da linha do vulgar. Então vale você observar se aquela peça, tipo assim, eu amo minhas coxas, eu adoro botar minha perna para jogo, eu quero mesmo usar, mas aquela peça não ficaria muito melhor numa baladinha ali com teu boy e tal, do que num ambiente de trabalho, por exemplo? Então vale pesar isso daí. E muita gente comete esse tipo de erro, de usar peças que não são apropriadas para aquele ambiente. Eu já observei muito isso na rua também, que a pessoa vai num banco, num cartório, vai resolver algum problema como se estivesse indo na praia, e isso não é legal. O 10º erro é usar meias com sapatilhas ou com mocassins. Gente, pra mim isso é a treva. Só Michael Jackson que tava liberado pra usar, porque ele já não tá mais entre nós, então só ele mesmo que podia usar. Não entendo por que algumas pessoas fazem isso. Real, eu não entendo. Tá chovendo, a pessoa, ou tá frio, sei lá, a pessoa coloca uma meia, bota uma sapatilha, bota um mocassim, bota uma patete. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, não faça isso. Ah, calma. O diretor tá me falando aqui agora nesse momento que existe uma meia apropriada pra esse tipo de sapato, pelo menos pra sapatilha, não é isso, diretor? É isso. Tem meia aí, bota aqui na tela pra mim, ok? Ok, essa é a meia que você vai usar se você quer colocar a danada da meia com a sapatilha, essa é a meia. Agora não bota uma meia, gente, esportiva, uma coisa, não é pra sapatilha. A sapatilha, ela foi desenvolvida pra mostrar o peito do pé, sabe? Nu, e não com uma meia ali. Se fosse o caso, seria um tênis, então evita usar meia com sapatilha, só Michael Jackson mesmo que podia, tá bom? O 11º erro é não ajustar as peças de roupa. Por exemplo, você emagreceu, chegou no teu objetivo e aí você pegou alguma peça que você ama no seu armário, você colocou e a peça tá larga, mas eu amo assim mesmo. Vai numa costureira amiga, pede pra ela fazer um ajuste, dá uma pence, dá uma apertadinha. Eu faço muito isso com as minhas roupas, eu gosto muito das coisas que eu tenho, dou muito valor às coisas que eu tenho. Então quando eu perco alguma peça, normalmente por questão de ter emagrecido, eu peço pra minha costureira dar uma apertadinha, dar uma ajustada, pra peça ficar de acordo com o meu corpo. E uma coisa que eu observo muito mesmo é a pessoa colocar uma calça ou um vestido varrendo a rua, como se não houvesse amanhã. A barra fica toda suja e a pessoa não tá nem aí. Aquilo deve dar um trabalho pra limpar. Por que que não vai numa costureira e manda fazer a bainha? É muito simples. Não precisa você passar por isso, sabe? Ajusta a peça. Pronto. 11º erro, pessoas que não ajustam as peças. E o último dessa lista é abusar dos acessórios de forma errada. Como assim, Nayara? Mix de pulseira, mix de colar, bota brincão e bota vários anéis e fica parecendo até a viúva porcina e fica muito cheio de coisa. E a primeira impressão que você tem quando você observa uma pessoa dessa na rua é o quê? Árvore de Natal. Você quer parecer uma árvore de Natal? Não! Então, se você colocou muitas pulseiras, não coloca colar, não coloca brincão, não coloca cinto, por exemplo, porque normalmente a gente, caminhando, a gente fica na mesma, com as mãos, né, com os punhos na mesma direção dos quadris. Então, normalmente, quanto mais acessórios você tiver nessa altura, maior vai ser o teu quadril. Você vai ampliar a tua parte de baixo. Então, se você colocou um brincão, procura não colocar um colarzão, porque vai ficar tudo muito exagerado. Joga o brincão, pronto. Se você colocou um colarzão, bota só um anel, só pra fazer um charme e pronto. Usar muitos acessórios, mesmo que você ame, que esteja na moda, que é muito difícil estar na moda, porque eu considero isso muito, muito errado. Evita usar um monte de acessórios ao mesmo tempo. E esses foram os 12 erros que as pessoas mais cometem na moda. E eu espero que você, assim, com certeza você já cometeu algum, a minha diretora também, porque ela riu, então ela com certeza já cometeu algum erro desses. Se você cometeu, escreve pra mim aqui nos comentários, porque eu vou adorar saber qual dos erros você cometeu. Você viu que o meu foi o 8º, né, que eu me vesti de uma
forma inapropriada para um ambiente, né? Que eu errei o dress code do prédio da Firjan. Dá um like nesse vídeo, se inscreve, tem muito conteúdo bacana, tem vários exercícios que você pode fazer para você descobrir teu estilo. Tem muita coisa bacana rolando aqui no canal. Eu espero que a gente se veja na próxima. Me segue nas minhas redes sociais, vão ficar todas aqui no card de informações também. Um beijo e a gente se vê. Tchau!